Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre religião. Religião no mundo espiritual. Será que no mundo espiritual existe religião, como nós compreendemos aqui? Os espíritos que chegam no mundo espiritual, eles levam consigo a sua religião? Vamos tentar entender um pouco isso. O que acontece? No mundo espiritual existe a religiosidade, ou seja, quando o espírito ele tem compreensão de si, tem compreensão da sua imortalidade, tem compreensão de Deus. A religiosidade é justamente religar o homem a Deus. Então eles vão entender as leis divinas. É uma religião. Só que não como a nossa religião que nós temos aqui, que existem vários rótulos, né? A religião católica, a religião evangélica, a religião espírita, muçulmana, ou seja, várias religiões, todas tentando fazer com que o homem se modifique interiormente e entenda o objetivo de Deus para conosco, que somos a sua criação. No mundo espiritual, esses rótulos não existem para aqueles espíritos que já têm uma compreensão, que sabem da sua realidade espiritual. Mas nós, quando nós desencarnamos e nós chegamos no mundo espiritual, nós chegamos ainda professando aquela religião que nós professávamos aqui no planeta Terra, quando encarnados. Ou seja, se eu fui católico, eu vou chegar lá me considerando um católico. Se eu fui evangélico, eu vou chegar lá me considerando um evangélico. Se eu fui espírita, um espírita, e assim sucessivamente, né? Então, o que acontece? No primeiro momento, o espírito ele tem uma certa dificuldade de compreender isso. Tanto é que nós vemos no livro E a Vida Continua, a Evelina, né, Evelina Serpa, é uma moça muito religiosa, católica, e quando ela chega no mundo espiritual, ela pede para, quando ela percebe que está desencarnada, quando ela chega à conclusão que realmente está desencarnada, ela pede para o instrutor Ribas para que ela possa conversar com um padre. E ele realmente ele a apresenta a um padre, ela vai conversar com esse padre, e esse padre vai falar na linguagem que ela conhecia. Assim é com todos nós, né? O evangélico, ele, geralmente, ele vai encontrar um pastor que esteja ali, que já tenha compreensão e que possa orientá-lo. Isso acontece muito, nós percebemos muito disso nos trabalhos espirituais que é feito no centro espírita. O, o trabalho espiritual é ali onde o espírito se manifesta, trazendo as suas dificuldades, principalmente aqueles que desencarnaram e às vezes não perceberam nem que desencarnaram. E chegam questionando, assim, como é que eu estou aqui num centro espírita, se eu sou católico e eu não concordo com essa religião. Eu gostaria de conversar com um padre, aquele que me entende, aquele que realmente vai me orientar. E geralmente o orientador encarnado mostra para ele que ali tem algum ser desencarnado que foi padre, que aquele espírito possa ter conhecido em vida. E esse padre vai orientá-lo. Assim também quando o evangélico que chega questionando, ele é evangélico, numa casa espírita, questionando, não se pode conversar com os mortos, Moisés proibiu, né, o diálogo com os mortos. E eles chegam questionando: "Como é que vocês estão conversando com os mortos? Isso é uma heresia". E ali o orientador também vai mostrar para ele que nós não estamos conversando com o morto, nós estamos conversando com o vivo. Simplesmente que esse vivo não tem o corpo físico, mas está vivo e conversando conosco naturalmente, nos ouvindo e nós ouvindo através de um médium, né. Então, vai tentando esclarecê-lo para que ele perceba que não é o rótulo religioso que vai fazer com que ele chegue a Deus. E ali ele percebendo isso, ele começa a entender que a religiosidade vai muito mais além do que esses rótulos que nós temos aqui. Porque os rótulos aqui no planeta ainda traz muitas dificuldades para nós, tem dogmas, tem algumas religiões que não aceitam determinadas religiões, ou seja, somos todos filhos de Deus, todos professamos em nome de Deus, os cristãos professam em nome de Jesus, e às vezes um não concorda com o outro, um critica o outro, ou um acha que está certo e o outro está errado. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, a religiosidade vai levar o ser a entender Deus, a tentar entender as leis divinas, a buscar compreender e colocar em prática essas leis divinas. Por isso que nós, no mundo espiritual, nós estudamos muito, para nós percebermos o que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos, da forma que nós precisamos agir para nós nos melhorarmos e estarmos evoluindo espiritualmente, ou seja, caminhando em direção a Deus. Mas para isso nós aprendemos no mundo espiritual, e precisamos reencarnar. Quando reencarnamos é que vamos colocar em prova tudo aquilo que nós aprendemos. Então a religião existe?
Existe no mundo espiritual, só que não a religião que nós conhecemos aqui, não, sem rótulos, aquela religião sem rótulos, ou seja, existe a religiosidade no mundo espiritual. E todos nós, quando chegamos lá e nós realmente tomamos consciência da nossa vida espiritual, tomamos consciência de que nós não somos um corpo, que nós somos espíritos imortais, nós começamos a tentar compreender melhor essa ligação entre encarnado e Deus, e para podermos depois colocarmos em prática quando chegamos aqui, né? É um trabalho lento, muito demorado para nós, que ainda não temos essa força interior para chegarmos no mundo espiritual, chegarmos no mundo físico e colocarmos em prática tudo que nós vivenciamos no mundo espiritual, porque nós trazemos muitas imperfeições, muitas tendências negativas, e às vezes essas imperfeições e essas tendências negativas falam mais alto e nós damos vazão a essas tendências negativas e nos esquecemos de tudo aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual, né? Então, quando nós chegamos lá, nós compreendemos o que é a verdadeira religião, que é a religiosidade. E precisamos estar constantemente estudando isso, nos preparando para essa vida futura, e na vida futura seremos melhores, teremos uma compreensão melhor e vamos colocar em prática realmente as leis de Deus. Isso é a religião divina, a religião cristã, que mostra como agir para nós entendermos Deus e colocarmos em prática todas as suas leis e não incorrermos muito em erros. Então existe? Existe sim. E mesmo no mundo espiritual eu posso continuar sendo espírita, mas eu vou entender que no espiritismo não é a religião dominante. Eu posso ser católico e vou entender que a religião católica não é a religião dominante. Ou evangélico, ou seja qual for a religião, entender que todos somos iguais, temos religiosidade dentro de nós, e o que vai falar mais alto é a nossa compreensão e nos respeitarmos. Porque os espíritos dizem para Kardec. Kardec pergunta: o espiritismo é a religião do futuro? E os espíritos superiores respondem: o espiritismo é o futuro das religiões, ou seja, quando todas as religiões entenderem o ensinamento do Cristo, todas elas irão falar a mesma língua, agir da mesma forma, estarmos todos se direcionando a Deus e colocando em prática a religiosidade, que é a verdadeira religião espiritual. Tá bom, companheiros? Espero ter podido esclarecer um pouquinho, né? A gente conversar um pouquinho a respeito disso. É muito bom, muito interessante. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça e até a próxima. Tchau, tchau. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.